Fala, podcastadores! Está começando mais um episódio do Pode Crer Especialista. Eu sou o Pedro. E eu sou o Nelson Neto. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Vocês estão nos acompanhando sempre. O pessoal já fica sincronizado ali 6 horas da noite, toda terça, toda sexta, esperando os episódios do Pode Crer. Exatamente. A vocês, nosso muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Essa galera que acompanha o nosso trabalho aí. Bom, e além dessa galera que nos acompanha, a gente tem esse time de especialistas que são nossos parceiros. Que estão aqui conosco toda terça-feira. O que possibilita você ter um conteúdo de qualidade gratuitamente. Isso, falando nisso. O gratuito a gente só vai cobrar a inscrição, É. o like, um comentário. Só isso. Isso aí Não cai o dedo da mão. É. Não precisa um negócio de amputar. Exatamente. Falei de amputar pra vocês pegarem o link aqui. Pessoal, se inscreva no canal, manda pra família. Esse vídeo hoje, meu amigo. Menino. Rapaz, a consulta médica tá cara. Então Nossa vocês vão ter isso aqui de graça. senhora. Manda no grupo da família, pra sua avó, pro seu tio, pros seus primos. É. Aquela pessoa que tá fazendo medicina. Manda, espalha aí. Certo? Fica aqui com a gente pra você ver. É. Fica aqui. E voltando a falar dos nossos parceiros, Vamos lá. o tema todo é essa equipe aqui que possibilita a gente fazer esse trabalho com vocês. Começando com o Patrocínio. Patrocínio. Rototour Turismo. Tá precisando de ônibus, van, micro-ônibus? Fala com a gente. Frete para qualquer lugar aí. Estamos disponível. Rototour Turismo. Rototour É nóis. Turismo. Valeu, Ronaldinho. Também aqui com a gente a Real Tendas e Serralheria. Serralheria. Nossos parceiros Rafael, Samir, a Juliana. Galera da Real. Precisou de qualquer projeto que envolva aço de uma mesa a um galpão. É com aquela galera lá. E você viu que eles estão com um sorteio de final de ano? R$10 mil. Então, com sorteio lá, siga o Instagram da Real, passou aqui, é só escanear o QR Code aqui na tela, que você vai estar concorrendo junto com os outros perfis. R$10 mil. 10 mil. Rapaz, Quem não 10k, quer? hein? Quem não quer? Pixão. Dá bobeira não. E precisou de tenda? Ela, né? Ela na Real também, meu amigo. Precisou de tenda, fala com a galera lá, a tenda deles é violenta, não esquenta, Não esquenta. a tenda é top. Isso é muito importante. Então vai na Real Serralheria. Isso aí. Istosec, nossa parceria de Silvânia, o pessoal que trabalha com higienização e... Impermeabilização de estofados. Exatamente. A Dancer, meu amigo, não para de rodar no Vianópolis. Não para. A galera Vira de e mexe, Silvânia, você vê aí, ó. Vianópolis e fora também é Estosec. Então, Istosec. tá com aquele sofá velho acabado aí, quer dar o grau nele, é só ligar pro Isaac lá do Estosec. Escaneia o QR Code aqui também, já pode falar no direct lá. Fala que foi pelo Pode Crer que você vai ganhar bombom dobrado. Pessoal, tô brincando, mas se você for contratar esses nossos parceiros, fala que vim pelo Pode Crer. Vim pelo Pode Crer. Isso, Vim pelo Pode exatamente. Crer. Valeu, Isaac da Estosec. Acabou? Acabou não? Acabou não. Acabou não, sabe por quê? Porque hoje nós temos um patrão aqui conosco Temos um patrão. que representa um dos nossos parceiros, Um dos grandes parceiros que temos. Lavita Centro Clínico. Cara. Lavita vem de... Vida! Que, no momento que a gente está gravando isso aqui não foi ao ar ainda, né? Mas, atualizando, o Pedro deu uma aula aqui. Primeiro vamos apresentar. Estamos aqui hoje com o Dr. João Pedro. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, pessoal. Na última entrevista aqui, o Pedro estava dando uma aula de nomenclatura É, aqui. que eu tenho informação, né, doutor? Que Lavita veio do grego, significa Uhum. vinda que não sei o que, não sei o que. Tá todo esse rapaz. É um negócio que eu, né? Né? Doutor, muito obrigado por Eu ter que agradeço. disponibilizado um pouco do seu tempo. Amigo, tempo de médico vale muito dinheiro. Eu achei que não ia rolar, velho. Porque Falei assim, ele não vai dar médico moral hoje em pra dia- nós. Pois Quem é é, nós? Tá enrolando. Podia estar ganhando uma consulta lá. Podia. E tá aqui. E tá aqui. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Valeu Doutor, demais. é só pra eu saber, assim, a intimidade que eu vou ter aqui. É doutor, você, senhor? Você. Você? Sim. Você? Tá ótimo, Assim. então. É Você. estranho chamar um médico de você. A diferença né? de idade é pouco. Muito bem. Então, a gente vai falar porque esse tema, saúde, foi muito pedido. Foi.
Quando a gente abria a caixinha lá, muita gente falava de saúde e principalmente sobre alguns temas recorrentes. A gente abriu, né, uma caixinha. Abriu uma caixinha lá no Instagram. Sobre saúde. E o pessoal comentou lá alguns temas e principalmente em relação agora, graças a Deus, ao pós-Covid. Sim. Que foi muito falado. Graças a Deus o pós, mas que ainda assim precisa de muito cuidado e atenção, não é? Exatamente. Hoje, doutor, é importante a gente falar do pós-Covid? Realmente estamos chegando pós-pandemia? Nelson, é importante sim falar do pós devido às comorbidades que o pós traz para quem teve a doença confirmada e toda a sintomatologia, né? Certo. Então, algumas sintomatologias de pós que existem hoje também, um assunto bem debatido, os tipos de sintomas desse pós. Eles não têm ainda para os médicos, no modo geral, em todas as especialidades que dominam o COVID, assim, que tratam mais o COVID, como a neuro, a cardio, né? A cardiologia, a neurologia, a infectologia, que é uma especialidade que está diretamente ligada às infecções, né? Parasitárias, virais, bacterianas, no caso do Covid viral, né? Esse pós-Covid, ele, como o próprio Covid, ele é muito novo também. Então, aí já existe alguns estudos, né, que a gente se baseia neles para estar falando alguma coisa. E dentro disso, a gente discorre e na prática clínica a gente usa para poder estar fazendo os tratamentos e os acompanhamentos. Mas tudo muito novo, tudo muito recente. Você falou Covid viral. Só existe o Covid viral? Na verdade, é porque o Covid é de uma família de vírus, né? Tá. Ele é de um tipo de família viral. E não é uma doença... Tem diferença até com questão de tratamento e fisiopatologia. Na medicina, fisiopatologia significa aquilo que vai ocorrer de sinais e sintomas diante daquele patógeno, né? Antígeno, né? Que no caso, o SARS-CoV-19, né? 19 por causa do Esse é o nome do Covid? Sim. SARS-CoV-19 foi batizado assim, 19, devido ao ano de 2019 que começou na China, lá em Wuhan, né? O início dessa pandemia que ainda é misterioso, né? Existem as especulações políticas, mas ainda é misterioso para nós. E a diferença é porque as fisiopatologias de doenças virais e bacterianas, elas podem produzir sintomas muito comuns que na verdade, aparecem em todas as doenças, como a febre, mas elas podem também ter as suas particularidades, o que gera raciocínios clínicos diferenciados com relação ao pós-Covid. Né? Então, diante do que ocorreu durante a contaminação e o período de incubação e replicação viral desse vírus no organismo, é que a gente também vai conseguir prever alguma coisa do pós-Covid, né? Entendi. Doutor, a gente falando aqui do pós, você tocou num ponto aí que eu fiquei um pouco curioso. Quando surgiu essa questão lá em Wuhan, da pandemia, que na época ainda era só lá na China, o senhor como médico, como que o senhor viu essa notícia? Porque para mim, aconteceu lá na China, um vírus, não sei o que. Vai chegar aqui não. Eu olhei e falei, coitados, carnaval. Vamos cá, carnaval. Aí a hora que falou, vamos fechar, vai ser 15 dias, vai voltar tudo normal. Ainda falei, quarentena, que delícia ficar em casa, de boa. Então, o senhor como médico, tem experiência. Quando o senhor bateu o olho aqui, escutou aquela notícia, vixe. Na medicina, né, a formação básica nossa lá dos 6 anos, por volta ali do 3º ano, a gente estuda disciplinas relacionadas a isso. Aí vai aprofundando até a formação, residência e tudo mais. E uma delas, muito importante até para a questão brasileira em si, de um modo geral, porque nós somos detentores do SUS, né? É a questão da epidemiologia. Toda vez que acontece de surgir novas doenças, assim, infecto-contagiosas, como é o caso do Covid-19, a gente realmente já assusta muito. Porque o medo é de que ocorra exatamente o que ocorreu, uma pandemia. Né? Que é que significa que todos os continentes, né? Sim. E aí, como vai se comportar em cada continente, a gente não sabe. Não existe um padrão, né? Existe um frio na barriga, né? Como será que vai ser no continente americano, no Brasil, com relação
o fato da gente ter um clima tropical vai ser mais agressivo? E o período de inverno, que a gente tem mais doenças respiratórias, como influenza, por exemplo, influenza A, influenza B, que são doenças que a gente conhece, já tem contato com o vírus há mais de 50 anos, né? Todos nós aqui já tivemos contato na infância e que depois surgiu a tão temida, né, gripe suína, né, e tudo mais, que teve uns óbitos, até a gente sentiu que seria a nossa primeira susto de verdade, mas aí logo foi controlado, até chegamos a usar máscaras, né, principalmente a parte médica, né, de enfermagem, pessoal que faz os pronto atendimentos, né, as unidades básicas, as clínicas e tudo mais. E aí se controlou. Por questões climáticas, o vírus também sofre, ele não deixa de ser um ser, né? Então ele sofre influência climática que conta a favor da raça humana, né? E aí conseguiu segurar ali e controlar, que eu acho que é o que está acontecendo com o Covid. Só que o que eu vejo em estudos, né, é que ele tem um forte potencial de mutações. A gente já está vendo falar isso em grande escala, né? E aí existe as questões políticas, né? Que envolvem as questões que todos nós sabemos, que são relacionadas a questões de emprego, fecha ou não fecha, abre ou não abre, se deixar aberto a consequência, né? Tudo baseado em casos de internações, gravidade das internações. Então, a gente recebeu essa notícia sempre com muito medo, muita apreensão, porque o conhecimento está sendo adquirido agora, na verdade, principalmente com relação ao pós-Covid. Nessa questão que você comentou que é um mistério, foi um mistério quando tudo surgiu, não tinha como a gente tirar de fontes assim. Hoje, eu, como leigo, eu viraria e falaria, Covid, a única certeza que eu tenho existe a chance da morte. Existe alguma outra certeza científica sobre o Covid que a medicina tem? Eu acredito que, baseado no que eu disse, a questão das mutações. Só isso que Só a gente que pode... mesmo assim, eu falo isso aqui, mas é muito superficial também, pelo seguinte, né, os estudos, os grandes países, assim como os Estados Unidos, por exemplo, que a medicina brasileira é muito baseada na norte-americana, eles, com certeza, já buscam formas biológicas até de segurar essa piora das mutações, né? E o que não ocorreu ainda, eu acredito que porque é um curto espaço de tempo, é a descoberta de evitar essas mutações, se é que isso vai ser possível. O pessoal da Infecto, da Genômica, por exemplo, eles são mais um pouco pessimistas com relação a isso, né? Os estudos que eu me baseio, eles não aprofundam muito nessa questão, e eu me baseio em estudos da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Eles não aprofundam tanto assim nessas questões assim de tal universidade, tal hospital está fazendo um estudo em cima disso para barrar o surgimento de variantes. Ainda não tem tanta coisa divulgada, mas que está sendo feito, eu acredito que sim. Até mesmo porque envolve questões econômicas, vão entrar grandes indústrias farmacêuticas, multinacionais, e elas vão ter interesses de estudar os casos também, né? Isso vai dar dinheiro, não vai dar dinheiro, tem toda essa situação. A medicina, seja em qualquer país que for, ela baseia-se muito nisso também. Então, a outra certeza é que não temos certeza se vamos conseguir barrar as variantes e a progressão de mutações nesse vírus, né? Entendi. Justamente que ainda não domina a genômica. É uma questão muito... Cara, é muito difícil lidar com algo muito novo, que você não sabe, o paciente chega ali e vai ter complicação ou não. O mais próximo que eu tenho da medicina... acompanhando o Luiz assistir Grey's Anatomy. Excelente referência. É o mais próximo que eu tenho. Não é ruim, não. Muito namoro, né? Muito namoro, muita depressão. Mas, assim, tem as partes verdadeiras ali. Foi bem estudado aquilo ali. Bem elaborado. Eterna aquela série. A última temporada foi sobre o Covid. Você já assistiu tudo? Tá acabando, né? Aí, velho... Tá com tempo, hein? Não, eu vejo ela assistindo lá, velho. Aí, tipo assim, lá realmente foi o período de isolamento. Foi na quarentena. E aí, falando justamente sobre isso, não saber nada.
como é que vai ser, como que vai lidar em tal paciente. Então, eu acredito, para a comunidade médica deve ser um susto muito grande. Sim, foi. E os casos, pessoas ali que estavam boas num dia, no outro dia já... Até Cara... entra outro aspecto importante disso aí. O médico, ele é humano. Sim. E ele tem família. Em um momento desse, eu falo pela experiência que vivemos, né? A gente preocupa com o quê? Eu sou um potencial transmissor. Tudo bem que a gente não é assim, um pouco egoísta contra nós mesmos, né? Tudo bem que aconteça alguma coisa comigo, mas e com meus filhos? E com minha esposa? É isso é que pesa. Eu acho que isso aí que dá uma travada para poder a realidade bater, né? Das pessoas começarem a escolher uma forma assim, o que nós vamos fazer? Vamos começar a estudar isso logo, vamos enfrentar, vamos atender, e o pessoal tá morrendo. Por isso que foi um pouco necessário mesmo aquela primeira quarentena, assim, ela... Dá uma freada. Precisava para dar uma respirada. Depois virou uma situação política. Infelizmente virou mesmo. E aí dava para ter tido outras atitudes de ambas as partes, né? Do mundo inteiro, das governanças mundiais, né? Dava para ter tido mais diálogo e menos politicagem, né? Sim. Infelizmente, a gente viu muito isso, né? E dentro dessa questão do Covid, a gente falando dessa questão do pós, eu acredito que a gente não pegou. Se pegou, a gente foi assintomático, né? Não sei, porque eu nunca fiz o exame para saber se peguei ou não. Mas, assim, a gente viu pessoas que perderam o paladar, pessoas que perderam o olfato, pessoas que falaram que viu dificuldade na memória, queda de cabelo... Que não foi também um padrão. Teve gente que teve tudo isso, teve gente que teve só uma coisa disso. O negócio é isso, não tinha um padrão. Não tinha. Você, como médico, acredita que isso num futuro pode refletir de alguma maneira? De, por exemplo, meu olfato voltou, mas a hora que eu fizer 60 anos de idade, meu olfato vai sumir e eu vou virar e vou falar assim, é do Covid que eu peguei lá com 30 anos. O senhor acredita que... Bom... Depende muito daquilo que ainda está sendo muito estudado. A fisiopatologia. Porque é através dela que a gente chegou a algumas curas. Por exemplo, a tuberculose tem cura? Tem. Como que chega a cura da tuberculose? Através de testes, com medicações. Mas antes de testar qualquer coisa, você tem que entender todo o comportamento daquele patógeno, daquele antígeno. Patógeno significa aquilo que tem capacidade de causar doença. Patologia é doença na linguagem médica, né? E aí o que acontece? Ainda é muito cedo para pensar em 30 anos com relação ao Covid, mas baseado em outras doenças virais, não com o mesmo cunho de fisiopatologia, ou seja, manifestações diferentes, eu acredito que possa sim existir sequelas futuras, mesmo que os efeitos atuais da doença tenham se afastado, se revertido, né? Ainda na questão do olfato paladar, hoje os pacientes procuram atendimento de um modo geral. Se eles forem no clínico, se eles forem no infecto, se eles forem no neuro, que mexe com a parte neurológica, a parte do olfato paladar é simplesmente neurológica, né? O tratamento de todos esses profissionais da medicina é o mesmo. São corticoides inalatórios. Para quê? Para diminuir aquela sinusite viral. Que nada mais é que essa sinusite que... Mesma capacidade, mesmo peso dessa sinusite que a gente vive aí de outros vírus e de bactérias. Né? Então, eu acredito que essa questão da fisiopatologia é que vai determinar ainda o aumento do conhecimento disso, que vai determinar se a gente vai, por exemplo, liquidar com as mutações, liquidar com o atual e acabar com essa doença ou não. Em doenças virais, a medicina é um pouco assim, pessimista. Caralho, né? E tudo mais. Nossa Senhora. Então tem tudo isso para ser pensado. É por isso que existe a ciência, graças a Deus que existe o cientista para poder quebrar a cabeça com isso e aprofundar. Né? Quem parte para o atendimento clínico, como é o meu caso, por exemplo, dentro da Lavita, eu parto com estudos já elaborados por outras pessoas, já feitos, já sofridos por outras pessoas, porque não é fácil. É muita dedicação de muita coisa para um cientista
soltar o que nós já temos de informações dentro dessas sociedades médicas. E aí, né? responsabilidade, né? Virar e falar assim, é isso. Pode falar que é isso. Exatamente. Cara, é pisar em ovos. Cara, É pisar em ovos. o tempo todo. O doutor falando isso aqui, eu fico imaginando aquele povo no ensino médio. Eu quero medicina, quero medicina, como algo muito... Gente, sai fora. Voltando um pouco essa questão, doutor, lá no seu ensino médio, você tinha uma visão mais figurativa da medicina, mais... Posso fazer uma pergunta bem apaixonante? discreta? Pode. Pensou no dinheiro, doutor? Como não, velho? Sim. Sim, porque a gente só pensa em sobrevivência. Sim, Exato. O dinheiro ajuda na felicidade, ele não traz, né? Mas, assim, depois que você se forma, se especializa, ou atua em uma área, escolhe uma cidade, né? Independente do tamanho e tudo mais, você vê que essa questão, automaticamente, ela é colocada de lado. Né? Fica mais uma questão assim, nossa, agora eu escolhi e não tem jeito, vou fazer o quê? Né? Agora eu tenho que me aprofundar, tenho que tentar fazer o meu melhor. Entendeu? Nossa Senhora. É isso daí. Então, eu acho que existe muito essa questão financeira, assim. Nos dias atuais, sinceramente, não tem tido tanto contato com quem está fazendo. Parentes, assim, não tem agora que está se formando em medicina. Para me perguntar, o que você está esperando? Porque, né, Nossa, na verdade, o que eu sei que vão encontrar é muita dificuldade, né? Bacana, hein, moçada? Muita Vai lá. dificuldade, isso com certeza. Hoje a visão que o senhor tem, e aquela visão lá no ensino médio, querendo prestar um vestibular para medicina, o que você diria para o João Pedro lá do 3º ano? Eu diria que se tiver realmente, porque você sente, né? Você tá dentro do coração. Já me perguntaram, é só por causa do seu pai, por exemplo? Não. Eu achava lindo o que ele fazia. E achei mais lindo ainda eu escolher métodos um pouco diferentes deles de fazer e tá conseguindo fazer. Então, isso daí tinha alguma coisa dentro de mim, como eu acredito que todos os outros colegas. Mesmo que depois existem na medicina, como em outras profissões, pessoas que formaram, são super gabaritados e têm muito conhecimento, mas que descobriram que não amam aquilo. Como existe na engenharia, demais. na fisioterapia, Em todas as na profissões, nutrição e tudo mais, né? E hoje está tudo muito moderno, né? Então, assim, dentro da medicina mesmo, você pode escolher outras áreas que às vezes não são tão médicas, assim, né? Áreas de educação relacionada para leigo quanto para médicos e tudo mais. Hoje a gente vê isso muito. A questão também dos ensinos relacionados ao financeiro, né? A investimentos, porque você pode ganhar o que for, que se não investir bem, não vai adiantar nada. Né? Pode ser herança, pode ser o que for, né? Porque geralmente o médico hoje é tão corrido que não sobra tempo para ele parar para criar uma ação financeira, estudar onde aplicar o dinheiro. Mas é um desafio para quem está vindo agora, é esse. Porque, por exemplo, nunca usei fórmula de Bhaskara em medicina. Pelo menos na minha área. Isso aí nada. Na vida, doutor. Na Nenhuma vida. profissão. E eu sou contra. Eu acho que se eu tivesse um período, eu não sei falar, eu nunca procurei saber lá no currículo lá quanto tempo do ensino médio, qual área, qual parte do ensino fundamental, que eu fui ensinar disso, não lembro mais, mas que se pudesse trocar esses horários por horário de investimento, Excelente. educação financeira, empreendedorismo, o que o jovem de hoje precisa saber é isso. A faculdade vai usar a regra de 3, moçada. E quanto mais cedo, melhor. Não é isso, pra você ver. Esse assunto aqui já foi de uns 4 vídeos que a gente falou sobre isso. De pessoas hoje, profissionais, que falavam, cara, o que eu fiz? Cara, eu dando aula para aqueles meninos de física quântica. Que é isso, cara? Pra que os moleques vão precisar daquilo? Cara, nada a ver. É bizarro. Mais uma vez, acorda, Mac. E a galera fazendo Enem aí. Desesperadamente. Desesperador. Nossa, gente. Voltando aqui para nossa conversa inicial. Sobre a questão desses que o Pedro colocou, de pessoas que pegaram o Covid, tiveram umas sequelas ao paladar e tudo. O que essas pessoas hoje, você aconselharia elas a fazer? Um exame de rotina, voltar ali e tal? Bom, depende muito da clínica do paciente. Quando o médico fala em clínica,
ele está querendo dizer o seguinte: sinais e sintomas, né? Um conjunto. Né? Se tem existe muita controvérsia até entre as pessoas, os próprios pacientes fazem muita confusão e às vezes confunde o médico também com relação a isso. Por quê? É visto, é sabido, qualquer literatura que vocês forem procurar, não precisa ser médico, não precisa ser da área da saúde. Lá vai falar que pessoas, e vocês viram bater isso na mídia, pessoas que tinham comorbidades, diabetes, hipertensão, obesidade, síndrome metabólica, que é uma extensão para a obesidade, tudo... Pessoas que tiveram essas comorbidades, essas pré-doenças aí, vamos dizer assim, antes do Covid, elas tiveram mais chances de agravamento e muitas agravaram e vieram a óbito. Sim. E outras não. Existe também, mas eu ouvi falar, mas o meu primo era atleta e não teve nada antes, ele não tinha um diabetes, tinha nada, corria, fazia triatlon e morreu em consequência do Covid. Aí já entra uma questão mais genômica, né? O Covid, ele é muito... É uma doença de fisiopatologia muito hematológica. Significa que o quê? Ele mexe muito no sistema imune e, consequentemente, esse sistema imune faz muita alteração na parte sanguínea, que é a parte hemática, da hematologia. Ai, muito bom você falar isso, porque eu ouvi um burburinho de que afetava mais quem era sangue A. Não teve estudo comprobatório. Isso são rumores, às vezes, midiáticos, né? Que gera o quê? Interesse. Se gera interesse, vai gerar pesquisa. Gerou pesquisa, provavelmente vai gerar alguma fonte de renda. Mas, assim, eu, particularmente, não li nada sobre isso, assim, médico, falando de assunto médico mesmo. Existem alguns médicos que a gente vê no Instagram, por exemplo, que eles meio que tentam criar especialidades médicas novas, assim, para justificar o que eles querem fazer. Seja ganhar dinheiro, seja aparecer na mídia e tudo mais. Aí fala que tal coisa, tal dieta. Mas isso daí, para o Conselho Federal de Medicina, como a questão do tratamento precoce, não tem a ver com o pós-Covid, mas a questão do tratamento precoce, para o Conselho Federal de Medicina não tem afirmação e não tem embasamento ainda. Vai chegar um dia que vai ter uma coisa assim que o conselho fala assim: médicos, use tal droga, que essa sim resolve a questão da Covid. Como os coquetéis no HIV, por exemplo, hoje. Uma maconha é bom? Depende. Tem uns caras que estão afirmando que sim. Mas aí você para pra pensar, o que tá misturado da maconha? O Covid entra por onde? Onde começa o processo inflamatório? Se tiver um orégano não é bom não, moçada, de Amsterdã. Tô brincando. Tratamento medicinal da maconha. Também vai jogo, A maconha é a última coisinha que tem lá. Eu acho que o vírus morre. Se não morrer, fica doidão. Acho que eu não suporto, não. E, doutor, qual que é a sua expectativa para 2022 no Brasil em relação ao Covid? Acho que o termômetro vai ser o carnaval. Ou, pelo menos, vai ser usado para tal. Assim, o Brasil vai, apesar de ser o 2022 é um ano político, né? Sim. Outubro. Eu acho que, para nós, brasileiros, vai ser mais pesado as situações Covid. Vai dar uma reacendida, querendo falar em terceira onda. Até que eu não duvido muito que ela vá ocorrer, principalmente porque na primeira onda a gente esperou passar o carnaval para não ter prejuízo financeiro, mais uma vez, político. Então, o que acontece? Eu acredito que para nós vai ser um ano mais complicado com relação às mutações. Entendi. Vão ficar batendo muito em cima disso. Realmente, com justificativa cabível, não sei. Não sei se estão falando da variante Delta, já tem exames específicos para identificar ela precocemente. E essa Delta, qual que vem depois? Pelo ano político, eu acredito que na previsão é polêmica. Nós vamos ficar, medicamente falando, eu acho que vai ter muito serviço com relação a isso. Muita gente, eu tô com tal mutação. Porque aí a gente via muito esse negócio. Surgiu a variante Delta. Não, mas a vacina tal é eficiente a variante tal. A vacina tal não é... Surge muito isso. E será que é?
essa questão sobre as vacinas. E aí, será que essas vacinas que a gente está tomando agora, lá na frente, vai... Cara, reforço já tá com aí, relação à vacina, Nelson, eu acho que a única coisa que eu consigo te afirmar é que, visivelmente, não precisa ser médico mais uma vez para falar, que melhorou a situação. Agora, vai ter consequência da vacina? Não sabe Nós vamos ainda, formar né? doenças novas? Algum tipo de câncer? Ah, que bacana. Eu Não tomei sei. Pfizer, processo de bobeirinha, se for o caso. Não sei. Houve mortes com as vacinas? Não tem nada falando para nós, não sei se por questões do governo segurar, mas não tem nada assim no meio médico, olha, a não ser questões de notificação, que aí entra de novo na epidemiologia, que todos os municípios têm que, independente de serviço privado, como é o da Lavita ou público, tem que fazer notificação caso suspeite que aquela vacina causou alguma coisa. Aquela reação de pele ali, ela é uma reação decorrente da vacina. A gente trabalha muito com hipótese. Tanto é que no final da nossa conclusão médica, nas anamneses, exame físico, que são a base para fazer um diagnóstico em medicina, a gente sempre coloca no final lá hipótese de diagnóstico. Que não é Eu uma costumo certeza. dizer, e tem muito paciente que fica um pouco assim, com dúvida do que eu falo, que a medicina não é uma ciência exata, 2 e 2 não é 4. Pode ser 4, pode vir a ser 4. Isso aí vai muito do caso clínico. Às vezes você está jurando ali que é Covid, e não é Covid, era um CA de pulmão. O que é isso? É de pulmão? Câncer de pulmão. Porque aí ele gerou todo um processo inflamatório e causou uma trombose. Um câncer de pulmão pode fazer uma trombose, sim, um processo inflamatório, liberação de fibrina, vai formar ali um coágulo ali, e pode fazer uma embolia pulmonar, levar a óbito. E fala, meu primo morreu de Covid, por causa do Covid. Não, foi uma embolia pulmonar de um câncer que ele não sabia. Por isso que deu tanta controvérsia, aquela questão de não sei quantas mil mortes. Será que essas mortes... E o grupo médico desses hospitais de campanha, por exemplo, todas as cidades acaba que tem o seu hospital de campanha, vamos dizer assim, né? Querendo ou não, teve que... Eu não quero atender Covid, não, mas tem que atender, não tem jeito. É uma pandemia global. Então, querendo ou não, vocês têm que saber alguma coisa. Aí, do nada, tem que saber um monte de informação. Quantos médicos não erraram diagnósticos? Ah, claro, né? Tema polêmico. Mas o verdadeiro médico que às vezes está me ouvindo falar aqui, assim, aquele médico que viveu isso, ele sabe que ele viu, porque ele pegou de alguma forma um colega que errou nisso. Por quê? Totalmente aceitável. Não tem como ser... só porque eu fiz medicina eu já tenho que ser expert em Covid. Não é bem assim. Não, vai ser muitos anos. Algumas áreas mais, como a infectologia, que é uma área... Né? Os virologistas, por exemplo, que não são só médicos, são virologistas, essas áreas da saúde também trabalham muito com vírus, fazem pesquisa. Essas pessoas vão continuar, né? Algumas especialidades, como a neuro e a cardio, e a hematologia também vão continuar vivendo muito com isso daí. Né? De uma forma geral, atingiu tudo, questão da dermato, queda de cabelo. É uma coisa assim que eu confesso para vocês que dentro da clínica da Lavita nunca peguei assim com frequência queixas como queda de cabelo. Alopécia. Mas existem reportagens sobre isso e existem relatos nos artigos médicos, alguns bem sucintos, principalmente da dermatologia, que falam que realmente existiu isso. Agora, voltou na fisiopatologia, né? Qual a fisiopatologia diz? Vai lá no folículo pilar, o vírus vai lá e come a base do cabelo? Ainda não tem tanto conhecimento. O dia que tiver, vai ter uma medicação para bloquear esse ataque. Entendi. Cara, sempre falou isso, mas você vê o quanto é importante, né? O médico nunca para de estudar, velho. Não. Não existe essa hipótese, né? Dentro dessa questão... Mas só voltando aqui... Só quando aposenta, né? Escolhe. Essa questão, o senhor falou, essa polêmica de vários números de óbitos, e a gente via várias reportagens, várias pessoas colocando... não era Covid, teve um infarto, sei lá, e pôs Covid. Então, é um tema que politizou demais. E hoje, quando você toca nesse assunto, às vezes a pessoa não aceita crítica. Mas tem que ser falado sobre essas coisas também. Particularmente, Nelson, isso aí é um tema que me magoou muito. Essa questão de taxação. Por quê? Primeiro que gera um pânico. O pânico
Para a população em si, ele é horrível porque a pessoa nem dorme, ela deprime. Vem outra situação do pós-Covid, a depressão. A gente já chega nisso aí. Alguns estudos, eles relatam que existe até a questão de suicídio, de medo. Agora eu fiquei sem sentir o olfato para sempre, então eu não aceito viver assim. Existe. Para nós, às vezes, a gente entende assim, não, mas isso é superável emocionalmente. Para algumas pessoas, não. E a gente tem que entender que as pessoas são diferentes, né? Cada um com seus problemas. As doenças podem comportar de maneira diferente. E primeiro item que eu te falei sobre isso, que me preocupa, que me chateia, é a questão do pânico. Esse pânico, ele gera nos serviços públicos que não podem fechar as portas, demanda muito alta. Então, você pega os profissionais e faz o que com eles? Engula, aguenta. E aí, você sabe se 25%, olha que eu estou sendo otimista, daquelas 100% que está ali trabalhando, está preparado emocionalmente para essa demanda toda? Nossa. Então, assim, você é da área de saúde, se vira. Não é bem assim. Isso é uma coisa que preocupa os ministérios, com certeza preocupou a ONU. Porque quantos profissionais nós vamos ter aí incapacitados devido a problemas psicológicos das mortes, das excesso de morte? Porque só quem passa dentro de uma UTI, seja em qualquer área da parte da época de formação médica, ou seja em atuação como especialidade, a terapia intensiva. Só quem está lá dentro, os enfermeiros, os nutricionistas, os fisioterapeutas, diariamente é que sabe o tanto que aquilo é cruel. Você entra cedo, você não se sai de lá meia-noite, dependendo do plantão, troca um plantão. Quando você sai à porta, você se assusta, porque você não sabe, você assusta porque, nossa, tá de noite. Para mim tava de dia, porque lá dentro é mesmo iluminação o tempo todo, tudo fechado. Agora, com aquele apitar ali, existe muito estudo dentro dessas especialidades, das pessoas adoecerem de não ter retorno, de não voltar. A síndrome de Burnout, que a gente fala, né? Que é aquela exaustão médica ali absurda. Isso em muitas, vamos dizer assim, realidades, como do norte, nordeste do Brasil, não só, centro-oeste, sudeste também. Uma UTI tocada por um médico só, uma equipe durante um plantão de 48 horas ou até mais. Nossa. E com 3 paradas cardíacas por Covid de uma vez. Como que ele faz? Ele tem que escolher quem ele vai. Eu vou no mais novo. Então, assim, traz muita coisa à tona. É um tema extremamente amplo. Tem que ser debatido, tem que ser estudado. Tem, porque as pessoas morrem disso. Mas a gente tem que entender também por um todo. Eu acho que a gente não pode ser só focado numa questão, só assim, vamos fazer uma vacina e vai resolver, né? O que mais me chateia na questão do Covid é essa questão mesmo, assim, da criação do pânico e das mortes erradas. Vou dar uma prova viva para vocês de que muita morte realmente foi notificada erroneamente, até por demanda. Quando a gente tem uma cidade pequena, a gente tem um óbito que a gente está encafufado. Nossa, morreu do quê? Dificilmente a família quer que faz um SVO. Se for morte clínica, vai para o serviço de verificação de óbito. Se for morte cirúrgica, acidental, violenta, IML. Tem essa diferença. Geralmente, nenhum dos dois dá tanta resposta, assim, a não ser que acidente de carro, por exemplo, politraumatismo, aí identificou lá que teve um trauma de tórax, uma fratura de arcos costais são costelas, perfurou o pulmão e perfurou o músculo cardíaco, a pessoa morreu na hora ali, naquele momento. Isso aí tá fácil até, de certa forma, fazer o diagnóstico. Agora, com relação ao Covid, porque vamos pensar, ele atingiu todos. Alguns mais gravemente, até saudáveis, com relação a suspeitas genéticas, né? Tem uma susceptibilidade maior de ser atingido por esse vírus. E outros por comorbidade. Quem garante que foi o Covid e não foi o diabetes que matou? Sim. E a gente morre muito mais de diabetes, vai continuar morrendo, hipertensão arterial descontrolada por AVC, infarto, do que você morre por Covid. Por isso que eu achei que foi uma sacanagem, de certa forma, julgar tanto assim essas mortes, tudo foi Covid. De uma certa forma, é fácil e gera alívio. Por esse lado, eu até entendo, porque a família quer um conforto.
Uma resposta, né? Foi Covid, pronto, vamos conformar. É inevitável, pegou o mundo todo. Mas se a gente fosse aprofundar em todos, eu acho que a gente diminuiria pelo menos 100 mil mortes. Pelo menos. Então, assim, do que foi taxado como. Porque muito médico não soube. Né? A gente vê casos aí. Meningite. Viral bacteriano, não vi na prática clínica, ali dentro da Lavita, não vi paciente com meningite por Covid. Pode acontecer? Pode. Síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome que a pessoa apaga. E aí você descobre já com a pessoa em coma. E dificilmente é um diagnóstico de exclusão. Vamos excluir bactéria. Vamos escolher o líquor da medula espinhal, que é aquele líquor da raquianestesia ali, que ele tem que ser transparente. Vamos fazer uma cultura dele e vamos descartar vírus e bactéria ali. Vai por eliminação. Por eliminação. Então, é estudo até para diagnóstico. Até para diagnosticar, você estuda muito em cima daquela situação. O paciente em choque, seja ele qual dos tipos de choque for, um choque anafilático, um choque hipovolêmico, um choque séptico, que é os comuns das doenças infecto-contagiosas, que envolve um conjunto de sinais e sintomas, que, por exemplo, pressão muito baixa, pressão de 9/6, 9/5. Em coma, a gente tem uma escala que a gente classifica os comas, né, para poder facilitar as condutas, que é a escala de coma de Glasgow. Ela é internacional e é usada em todos os lugares, não é só Brasil. Abaixo de 7, se o paciente tiver com outros sinais clínicos sugestivos de que ele pode virar a óbito a qualquer momento, fazer uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, uma diminuição muito brusca da frequência cardíaca ou muito alta. Ou, por exemplo, ele está com uma baixa saturação, como ocorre muito nos casos de Covid. Abaixo de 7, está indicado que você entre para intubação orotraqueal, que entre algumas drogas que a gente costuma fazer para dar aquela relaxada na musculatura da hipofaringe ali, para a gente conseguir passar o tubo de acordo com a técnica. Tem um aparelho para isso, que é um laringoscópio. Na verdade, não é um aparelho, é um instrumento. Hoje, em hospitais aqui de Goiânia mesmo, Hospital Jacobo Facuri, eles fazem a intubação através de uma câmera. Isso aí propicia que você não erre. Então, isso aí é muito moderno para a nossa realidade brasileira. Lógico que grandes hospitais universitários, USP, Faculdade Paulista de Medicina, Unicamp, essas universidades já trabalham com isso há mais tempo porque estão muito ligados às universidades grandes de medicina dos Estados Unidos, do mundo também, né? Então, assim, é um leque muito grande de raciocínio com relação a tudo isso, né? Sim. O senhor falando da questão da intubação, hoje, tal que o senhor não tem os contatos com os estudantes, mas a sua opinião, o cara ali sai da faculdade de medicina, ele consegue fazer a intubação? Nelson, é treinado no real e no imaginário, que no caso seriam bonecos, né? A formação médica ela mudou para um método chamado PBL, que é um problema baseado em evidência, ou evidência baseada em problema. Esse método ele está sendo já utilizado há mais de 10 anos no Brasil. Foi muita briga envolveu isso daí, porque a medicina ela vem de princípios muito fixos, muito sólidos, e não aceitava muito essa introdução de sinais de, vamos dizer, de bonecos, de cenários. A medicina, até hoje, alguns grandes médicos assim, da Sociedade Brasileira, por exemplo, de Clínica Médica, eles demoraram a aceitar o Antônio Carlos Lopes, que hoje é o papa da medicina de clínica médica no Brasil. Todas as universidades do Brasil, elas usam os livros deles, né, de semiologia, de clínica médica. É o único latino-americano, se eu não estiver enganado, que tem um livro de educação para médicos nessa área. O resto é tudo norte-americano. Né? Então, a gente chama Tratado de Medicina Interna. Nada mais é do que um geral da medicina, é a base de tudo. Então, eu acredito que quando a formação está baseada na prática com a pessoa, no real, ela sempre dá melhor resultado. Não desconsidero o início no manequim, que é o termo usado mesmo para aquilo lá.
E após isso, hoje quase ninguém dá plantão sem o ACLS, que é um curso básico de suporte para parada cardiorrespiratória que envolve totalmente, se fez uma parada, tem que entubar. Então, todo mundo já está fazendo esse curso independente de formação acadêmica ou não. Né? Dentro dessa Até questão... por questão só de conhecimento, nem vai atuar nessa área. Tem gente que já forma e já passa na residência para ginecologia obstetrícia, por exemplo. Não quer usar isso, mas às vezes faz o curso assim porque, vou dar um plantão ali para fazer uma renda, alguma coisa, eu vou aprender. Eu quero aprender isso porque eu gosto de emergência, mas eu não quero viver só disso. Porque a emergência, na minha opinião, a emergência tinha que ser em todos os aspectos. Na enfermagem, na fisioterapia. É uma experiência violenta, né? Ela tinha que ser a área mais valorizada dentro da medicina. Porque só quem faz emergência é que sabe o quanto envelhece rápido, o quanto adoece, o quanto de doenças de todos os tipos aqueles profissionais ali eles adquirem. E é muito pouco valorizado. Você escuta falar muito do neuro, do uro, né? Mas quase você não vê falar em médico emergencista, né? Intensivista. E eles são remunerados da mesma forma dos outros. Sabe porque eles são melhores? Não, porque realmente a vida deles é mais comprometida, é mais sofrida. Uma coisa que eu falou que eu fiquei em dúvida, só para saber que você citou um exemplo de um médico no UTI com 3 paradas cardíacas. O cara tem que escolher. No Brasilzão acontece. A medicina, ela aconselha quem você vai salvar? Geralmente, envolve muito essa questão da mais chance. E também envolve muito a questão de idade. Envolve muito isso, né? A questão da idade da pessoa, o potencial doador de órgãos. São temas extremamente controversos que às vezes envolvem até questões culturais. Aí, assim, a gente sempre abaixa a cabeça e tenta dialogar, né? Então, assim, pode acontecer, sim, do médico ter que escolher. Falta de um recurso. Eu tenho um recurso agora para atender essa parada cardiorrespiratória. Eu não tenho um recurso para atender essa, sei lá por quê, porque não está conseguindo entubar. E aquele outro ali, se eu entubar, eu salvo. Então, isso acontece no nosso país. E ainda vai acontecer por muito tempo. E acontece em muitos outros países, vamos dizer assim, pobres. Né? Não acontece. Lógico que a gente tem serviços maravilhosos. Sim. A gente tem serviços maravilhosos. De grandes universidades federais, públicas, particulares. Tem muito serviço maravilhoso. Mas tem serviço que é só para inglês ver mesmo. Para falar que está ali. Para envolvimento de questões, mais uma vez, questões políticas. A medicina é muito ligada a essa questão. Porque o SUS, ele depende de recursos. Sim. Né? Então tem toda essa situação. Essa questão aí da medicina mesmo, do curso, eu vejo da seguinte maneira: eu vejo uma medicina antes da pandemia e hoje com uma visão nova sobre a medicina. Na sua concepção, doutor, o senhor acredita que a pandemia foi um incentivador para querer fazer medicina ou um desmotivador? Incentivador. Para quem não tem a oportunidade prática de estar vivenciando aquilo ali, se pegar um entusiasta, uma pessoa jovem, adolescente, 18, 20 anos, e que está querendo prestar o vestibular, e incluísse ela dentro de uma UTI, provavelmente 75% de chance dessa pessoa desistir. Nossa. Porque a faculdade, ela, independente de qual universidade pública ou privada que for, ela tem essa responsabilidade. E na minha formação mesmo eu tive um embasamento que te dá várias chances durante os anos de você tomar a decisão de parar. Porque acontece muitas coisas, né? E se não parou ali nos 6 anos, dificilmente vai parar depois, a não ser que se encontre outra coisa e realmente descobriu. Ou questões até de saúde, né? Muito médico adoece depois de formado. Então, né? Sofreu uma amputação de alguma coisa, um acidente de carro, era cirurgião e perdeu a mão. Aí ele acorda para outra coisa. Vou mexer com outra coisa. Entendi. Então, eu acredito que se essas pessoas fossem para a prática, sem ter conhecimento médico nenhum, a maioria desistiria. A gente falando aqui da questão do Covid ainda, e pelas experiências que eu tive pessoais com as pessoas próximas que tiveram, uma das coisas que mais a afetaram foi a questão psicológica. O senhor colocou desse pânico. Sim. Às vezes a pessoa ali achava que estava tendo a falta de ar e tudo,
realmente o senhor tem essa visão também da questão psicológica? Afetou muitas pessoas em relação à Covid? Sim. Tanto durante a contaminação, o período de incubação dessa doença, que a gente levou em consideração de 1 a 14 dias no começo. Depois a gente começou a dar alta com 10, tudo baseado em estudo. Nada feito por escolha aí, não existe isso não. A gente obedece regras e tudo mais. Lógico, né, sem querer ser polêmico, mas existem pessoas que descumprem regras, né, e automaticamente os pacientes já deixam de procurar porque não sente confiança. Mas a questão do geral mesmo, o pânico, ele existiu e existe até no pós, porque no pós, o que acontece? Não sumiram os sintomas como a gente gostaria. Igual, por exemplo, você tem uma amidalite. O que você sentiu na amidalite? Você sentiu febre, dor no corpo, liberação de alguns mediadores inflamatórios que a gente chama de interleucinas. Isso gera mialgias, artralgias, que são dores musculares e dores articulares. Você não quer se ver livre daquilo? Quer. Aí você não se vê livre. Isso é o pós. Né? Automaticamente você continua o quê? Será que eu não estou evoluindo para uma piora? Evoluindo é um termo muito médico, né? Será que eu não estou piorando e eu vou morrer? Então gera pânico. Eu não melhoro. Quantas vezes escutei isso? Eu não melhoro. Meu olfato, meu paladar não volta. Eu não paro de doer o joelho. É muito difícil para o médico, o pós-Covid, trabalhar ele por isso. Por quê? Porque o médico, ele fica assim, devido a uma comorbidade, uma lesão de um esporte, por exemplo, que a pessoa teve, que esse joelho está doendo, é por causa do Covid. Aí é onde você entra com a questão dos exames complementares, né? Que o Ministério da Saúde sempre é muito cuidadoso com isso, até me admiro muito com isso, porque sempre eles lançam nos estudos, nos capítulos, falando o que deve ser feito, isso daqui pode ser feito, isso aqui é desnecessário. Não é muito claro, você tem que ter um pouco de entendimento para você ler aquilo e entender. Mas, assim, não existe, por exemplo, a pessoa quer fazer um check-up pós-Covid. Tem muito exame que dá para ser feito, mas sem passar por uma avaliação médica antes, está errado. Por quê? Porque diante da anamnese, exame físico, que é a semiologia médica, que é a base de qualquer especialidade médica, é a semiologia. É onde você vai formar a hipótese diagnóstica e definir conduta, você não pode pedir exames. Né? Tá errado. Então tem que existir um diálogo entre... Às vezes, você está focado, por exemplo, eu senti que o Covid em mim atacou muito meu coração. Mas na avaliação médica, o médico descobre que atacou muito seu sistema nervoso central. Muito mais que o coração. Tem paciente que assusta quando você fala isso. Olha, pelo que eu estou te examinando e pela história clínica que eu colhi, você foi muito mais atingido na questão neurológica do que na questão cardíaca. Por quê? Você tem formigamentos, você perdeu o tônus muscular, teu olfato, seu paladar não voltou mais. Aí a pessoa, é verdade. Então depende da avaliação médica. Tem que passar boa pelo avaliação, médico antes, né? Qualquer avaliação. Sendo assim, procurar no Google tá descartado, né? Muito descartado. Dr. Google, tira. Tá ótimo. Vai lá, Lavita. Isso aí. Pessoal, tá muito boa essa conversa, né? Olha, meu amigo. Você tá doido. Aqui eu já economizei de consulta com várias especialidades médicas, muito dinheiro. Menino, eu nunca mais entro no Google pra descobrir que eu tô com câncer terminal. Não é assim fácil assim, não. Doutor, isso aqui é brownie, tá? Topíssimo. Obrigado. Só que hoje... Rapaz, quando a gente recebe a informação que teremos Empório Paidim no podcast, Cara, meu é um amigo. Paidim trocínio. É um Paidim trocínio. Já tá virando um parceiro nosso aqui, quase. Já virou. Já Alô, virou. Empório Paidim, muito obrigado por Muito obrigado. nos proporcionar essas delícias aqui, né, meu parceiro? Porque o negócio Kelvin lá é sensacional. diferenciado. Kelvin toda a equipe. Manda pra cá. Olha só, moçada. Rapaz, esses negócios pra médico é meio complicado, né? Vocês Não têm quer que- não, doutor? Paidim, Rapaz. de coração, muito obrigado. Vocês são muito mais que uma padaria, vocês são um Cara, olha empório, isso aqui, né? Vocês são um velho. empório. Melhor empório Tem desse churros, Vianópolis. Os negócios aqui, velho, bom Olha, demais. aquele breakzinho maroto.
Aquele negócio da edição. O papum. Um papum. Fica aqui com os melhores momentos do lanche. Vamos fazer isso. Os melhores momentos do lanche. Já a gente volta. Já. E voltamos. Pode crer, especialista. Hoje falando sobre saúde. Agradecer mais uma vez o lanche do Paidim, Empório Paidim. Gostou, doutor? Adorei, muito bom. Palavra do médico. Esses churros aqui, moço. Nossa senhora. É maravilhoso, Você velho. tá É doido. maravilhoso. Valeu, Paidinha, nós. E nesse ritmo de parceria, Firme e forte. Agradecer a Rototour Turismo, o patrocínio. patrocínio. Precisou de van, micro-ônibus e ônibus, fala com a gente. Final de ano, viagem aí, ó. Aeroporto. Tamo Só on. chamar. Só chamar. Real Tendas e Serralheria, que vamos repetir sempre esse sorteio de 10 mil que você precisa participar no final de ano. Engraçado convidar os outros para concorrer a 10 mil reais, né? Não Vai lá, Não é, rapaz, velho? vai lá. Precisou de qualquer projeto. Armário, estante, mesa, a um galpão, Real Serralheria. Isso aí. E as tendas, E as tendas que não esquentam. não esquenta. Eu acho bom, porque lá no Corumbá, a gente tinha lá, rapaz, era uma sauna. E quando trocou, viu a diferença, entendeu? Aí é outra vida. né? Outra vida. Então, precisou de tenda, vara na Real. Valeu, galera da Real Serralheria. Estosec, higienização e impermeabilização de estofados. Valeu, Isaac, nossa parceira lá de Silvânia. Já sabe, cara, fazer propaganda para essas empresas nossas aqui é fácil demais. É muito fácil. Porque já tem autoridade no negócio. Cara, a gente acredita no que a gente tá falando. Exato. Né? Nós não vamos vender um negócio aqui, que agora ainda falou. Ah, olha isso aqui, mas que é uma bosta. Não, nós só divulga quem não acredita, meu amigo. Nosso nome tá lá embaixo, lá, ué. Misericórdia. Assinatura. Então, valeu, Estosec, valeu, Isaac. Precisou dar o grau no sofá, meu amigo. Qualquer tipo de estofado, fala com a galera lá do Estosec. O serviço deles é de qualidade. É bizarro. Só mandar o WhatsApp. E falando nosso parceiro, estamos aqui com o Dr. João Pedro, nosso parceiro lá da Lavita. Doutor, e a Lavita? Vamos conversar um pouco sobre a Lavita aqui agora. Especialidades, né, doutor? Sim, Tá com vários especialistas lá agora. vários. Doc, neuro, Igual eu tava falando aqui, gineco. na nossa época ali, quando a gente estudava, fazia vestibular, ouvia muito falar, eu quero formar e vazar desse ano. Quero ir pra longe. Só que hoje, felizmente, o que a gente vê é o contrário. A gente vê as pessoas mais velhas falam, cara, eu quero largar tudo, quero voltar para Vianópolis. Porque aqui cresceu muito e está se valorizando muito. A gente Sim. vem de boas administrações aí. Sim. Então, criou todo esse cenário, doutor. E você é um exemplo disso. Sim, Formou em São Paulo, trabalha em Goiânia, sim, vou investir em Vianópolis. exatamente. Eu Você sou formou filho quando, daqui. doutor? Formei em 2011. 2011. 2010, comecei a trabalhar em 2011. E a Lavita veio 2017, 2018. por quê? Era um sonho de ter um negócio próprio e surgiu a oportunidade com a Rúbia, né, que me ofereceu para estar assumindo, né, a administração dela e tocar meu sonho. No começo foi muita surpresa, porque no momento eu não estava com a ideia tão amadurecida, mas graças a Deus conseguimos, através da minha esposa, que me ajuda muito, que é meu alicerce, né? Me ajuda em tudo lá, na parte administrativa, porque eu não saí do SUS, né? Eu continuo no SUS ainda e toma muito, vamos dizer assim, uma fatia grande do meu tempo. Sim. Então, eu não estou 100% dedicado, precisava de alguém que fosse 100% dedicado, que no caso é a minha esposa Camila. E graças a Deus, tem todos os percalços de uma empresa, né? Temos todas as dificuldades que todos passam, mas com um trabalho sério, né, focado, a gente tem o foco, né, que é desenvolver um serviço médico de excelência, qualidade, né, com controle de qualidade, que isso é importante, e falando sempre a verdade pro cliente, Sim. né.
Ninguém, lá nós não temos superego, a gente não acha que a gente é o melhor, não. A gente procura ser o melhor. Mas são. Ah, sabe. Exatamente. Porque a gente vê a questão de médico, né? Meio que cultural. Ah, não, o médico tem que ir pra Goiânia. Tem que ir pra Goiânia. É. Pra gente, será que isso não Tá vai acabar, não? Tá mudando, né, doutor? Tá mudando. Graças a Deus, a questão do corpo clínico da Lavita, a gente tentou e deu muito certo a questão da criação de departamento. Essa questão do departamento, de acordo com as questões assim jurídicas, burocráticas, né, tem um diretor clínico geral, que no caso sou eu que sou o dono, é responsável, né? Uhum. E vem os médicos das especialidades que assumiram as cadeiras, vamos dizer assim, que tanto no SUS quanto em grandes hospitais particulares ou em questões de clínicas, sempre tem um médico da especialidade que toma frente com relação a isso, né? Então, dentro das especialidades, cada médico que atua aqui, a gente, por exemplo, na oftalma, a gente tem 2, é a doutora Caroline, de Silvânia, e o doutor André, de Goiânia. Todos os 2, cada um cuida da sua subespecialidade dentro do departamento, mas não deixam de ser responsáveis pela questão do oftalmo, e sempre respeitando questão ética, que eu como médico, eu acredito que para a Lavita foi um diferencial, porque realmente eu foquei nessa questão de estar cuidando para que a medicina ali dentro fosse prioritária e responsável. Bem responsável. As outras áreas da saúde que estão conosco, a mesma coisa. Nós temos fisioterapeuta, psicólogos, e a gente pede para que ocorra isso, essa parceria com esses profissionais, e que eles se dediquem muito a fazer o melhor ali dentro, né? E com certeza existe nessa situação assim essa seleção mesmo de bons profissionais, né? Hoje, vocês são quantos? O time de especialista de vocês? De especialista, nós somos, se eu não estiver enganado, 22. Nossa. 22. E são especialidades reais, que realmente tem a questão do atendimento e que vem aqui mesmo. Né? Não tem como a gente colocar um anestesista para atender consulta. Não existe isso aqui, né? Então, a gente realmente foca no real e o do que a cidade precisa. Certo. Né? Muita coisa que a gente tem focado. Hoje a gente tem parceria muito forte com a questão hospitalar, né? E propõe de maneira muito justa até a questão dos encargos financeiros, oportunidades das pessoas fazerem partos em hospital. O nosso principal, vamos dizer assim, nosso sócio mesmo é o Hospital Jacobo Facuri, que é onde a gente leva os pacientes para fazer partos com UTI neonatal, UTI adulto. São 63 leis de UTI adulto. Nossa. E UTI pediátrica. É a maior emergência do estado de Goiás e vai ser a maior emergência da América Latina particular. Que isso. Então, atende PASGO, Unimed e tudo mais, né? E esse hospital, ele é de médicos que são amigos meus, que eu conheço há muitos anos e que são médicos que mais ou menos da minha idade, assim, que são bastante inovadores, empreendedores e conseguiram criar esse grande hospital que é o Jacob e que tem essa ligação direta conosco hoje, graças a Deus, e que nos proporcionou a resolver mais ainda os casos dos nossos pacientes nas áreas de oncologia, cirurgia geral, ortopedia, né? Tudo que demanda oftalmo, tudo que demanda procedimentos mais invasivos, internações e tudo mais. Perfeito. Cara, eu acho bom, eu como vianopolino, ver assim, os filhos de Vianópolis investindo em Vianópolis, né? Em vez de querer sair, desbravar aí, não, fazer aqui com toda a qualidade e excelência, né? Sim. Então, meu amigo, vai acabar esse negócio de ir pra Goiânia. Se você precisou de qualquer médico, fala... Qualquer médico, meu amigo. Lá na Lavita vai resolver o seu problema. Pode ir. Pode ir, resolve. Se não tiver, a gente arruma. Se não tiver, arruma lá no Jacob Facuri de Goiânia. Se não tiver, a gente arruma. Então, meu amigo, vai lá na Lavita. Às vezes, cidade pequena tem essa questão também um pouco cultural, né, doutor? Sim. Ah, não, é Goiânia. Tá Goiânia. muito arraigado. Muita... Isso. Isso é o tempo. Tá mudando. Né? É o tempo. Tá mudando, gente. Então, ó... É só ir na Lavita. Hoje aqui em Vianópolis, quais são os destaques assim que são mais procurados nessa questão de especialistas? De especialidades?
é praticamente muito equivalente, assim, muito próximo. Mas tem médico que vem mais porque já estava aqui há mais tempo na Lavita. O cirurgião vascular, angiologista, o doutor Alamin, tem uma clientela maravilhosa, inclusive da região. Né? A região procura muito ele, Silvânia principalmente, procura muito ele, e é um médico excelente, né? Uma pessoa maravilhosa. Até a questão do psiquiatra também já é bastante antiga, e o SUS aqui fornece serviço de psiquiatria de excelência, e mesmo assim ele tem uma clientela fixa maravilhosa, porque isso é uma das coisas que quem entende da área médica entende o que quando fala que tem uma boa clientela, e tem mesmo, é só ver o dia de atendimento para ver a qualidade, que é realmente o foco. Esses profissionais não estariam vindo aqui se eles não sentissem isso em mim. Verdade. Eles não viriam, porque eles têm o nome deles a colocar, eles têm outros serviços, diversos serviços em outras cidades pequenas, grandes, médias. Sim. E eles escolheram vir justamente porque, lógico, tem o rendimento financeiro, mas tem também um lugar de confiança para trabalhar. E a gente acaba que dá esse respaldo para esse médico, né? Não fica só aquele negócio assim, eu tenho uma sala ali, você quer atender lá? Não. Eu sempre discuto, sempre converso. Quando sobra tempo, né? Eu confesso que às vezes é difícil, porque eu não posso parar o atendimento deles para conversar. Nem que seja um oi, assim, atrapalha um pouco. Às vezes tem um paciente com dor, tem um paciente que está com um problema mais sério psicológico, alguma coisa assim, precisa de estar fazendo aquele atendimento ali, vamos dizer, rápido, efetivo, né? Então não dá para a gente conversar muita coisa. Mas a gente tem confraternizações, a gente tem grupos, né? Da parte médica para interação. Coisas que foram surgindo de acordo com a necessidade da qualidade, que hoje a Lavita tem. É um gestor de qualidade focado em expansão da qualidade dela e, consequentemente, da melhora do serviço e gerar a confiabilidade no paciente mesmo, né? A questão da ultrassom, que eu sou mão na massa com a ultrassom, procuro sempre tá me atualizando, porque é uma demanda que o município precisava de qualidade no laudo, qualidade no diagnóstico e tudo mais. E a ultrassonografia, ela é apaixonante, é uma área da medicina, assim, maravilhosa. E ela encaixa em todas as especialidades, né? Hoje você tem ultrassom muito moderno de pele. É um lugar que eu me atualizo sempre, ultrassonografia, que é na Anex, em Brasília, que é uma escola de ultrassonografia. Sempre eles, o ultrassom só pediátrico, por exemplo, que é uma coisa que eu e a doutora Lorena, que estamos à frente da ultrassonografia. Eu fiz o curso lá para poder estar atuando em cima disso. Então, é um diferencial para a cidade. E a confecção de um laudo no ultrassom é sempre muita responsabilidade, tem que ser sempre bem feito. Né? Na Lavita a gente tenta o melhor do mundo, mas a gente procura sempre melhorar a cada dia. Se dedicar para isso, ir atrás, estudar, ir curso. Lavita, já sabe. E falando dessa questão de atender o Vionopolino, a gente vai atender o nosso público também. Sim! Porque a galera mandou umas perguntas aqui. Sim. Vamos passar um dedinho sobre elas aqui para ver como é que vai ser, né? Falando sobre essa questão ainda da Lavita, de procurar cada vez mais estudar, fazer curso e tudo, teve uma pergunta interessante aqui, que onde o médico hoje ele busca se atualizar, ele busca conhecimento na área, quais são as fontes de pesquisa de um médico hoje? A fonte de pesquisa do médico, de um modo geral, né, a primeira coisa, ela tem que ser autorizada pelo Conselho Federal de Medicina e pelas sociedades médicas, que é quem, na maioria das vezes, produz os artigos e os trabalhos científicos. Né? No meu caso, por exemplo, que eu faço atendimento do COVID, né, e do pós-COVID e do COVID, eu me baseei na base de tudo mesmo, que é aquela ciência geral, que é a clínica médica, que é a Sociedade Brasileira de Clínica Médica. E aí, de acordo com as especialidades, a cardiologia, por exemplo, quem procura atualização está de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Lembrando que essa questão de atualização, para o médico, ela só tem valor
quando ela tem as chancelas lá da questão das sociedades e do Conselho Federal de Medicina. Por isso que o tema de tratamento precoce foi tão polêmico e é tão polêmico até hoje. Porque as sociedades não chegaram a conclusão científica nenhuma ainda, nem no Brasil, nem no mundo. Então, precisa de muito estudo ainda para a gente falar tal remédio vai dar certo, né? Entendi. Muito bem. Não dá pra embasar na opinião de jornalista, não. Nunca. Nunca. Jamais. O médico que fizer isso, ele, na verdade, ele não é médico. Não é médico. Não é. Não é verdade. Doutor, outra questão que mandaram pra gente foi sobre o infarto. Sintomas do infarto, eles variam, né? Aí a gente poderia classificar assim, não existe essa classificação na teoria, no livro, mas na descrição de sintomas e na prática clínica a gente vê muito assim as intensidades da dor, localização da dor, né? E o perfil biofísico daquela pessoa. Por exemplo, a pessoa com sobrepeso ou obesidade, que consequentemente, devido a isso, lógico que existem doenças como hipotireoidismo, por exemplo, que faz um sobrepeso e obesidade, e nem por isso tem uma síndrome metabólica envolvida. A síndrome metabólica seria o excesso de açúcar no sangue aumentado, né? E a questão também do colesterol, triglicéridos, tudo alterado. Essa pessoa, ela tem um fator de risco maior que é levado em consideração durante a abordagem no pronto-socorro, por exemplo. Só que, então uma pessoa magrinha não tem colesterol alto, por exemplo, e não infarta? Infarta. Existe infarto só de colesterol alto, de evento de placa de ateroma, que é placa de gordura? Não. Existe o infarto também, no caso do Covid, por exemplo, por uma embolia, que é um coágulo, que entra numa coronária cardíaca, seja ela qual for, entope, causa um infarto. O infarto nada mais é do que a cessação, a parada de nutrição de oxigênio numa determinada área do músculo. E muito interessante isso, que uma areazinha de nada, a dor é insuportável, né? Que o cateterismo, ele mostra isso na hora do diagnóstico. De uma maneira geral, o sintoma mais frequente na questão do infarto é a questão do que eu já presenciei várias vezes, é o paciente com sudorese, que é suor intenso de molhar a roupa, inquietação, agitação psicomotora, que é a pessoa que senta, levanta, deita, vomita, evacua e chora, grita, desconforto respiratório, que a gente chama de dispneia ou taquidispneia, e alterações de sinais vitais, como, por exemplo, a pressão muito alta, 22, né? Pode ter uma queda. Quando está tendo um choque cardiogênico, que já é o músculo cardíaco falindo, aí baixa a pressão, porque a palavra choque já mostra, né? Sim. Mas quando ainda não entrou na fase de choque, a pressão vai muito alta. E um dos principais fatores do infarto é a hipertensão e o diabetes. Tanto é que algumas medicações do diabetes, elas são medicações que ajudam, da hipertensão também, do tratamento da hipertensão, ajudam a evitar o infarto. Né? Mas os principais fatores comuns que as pessoas devem saber é o estilo de vida. A pessoa às vezes pode ser ciclista, mas é super estressado no trabalho. Tem fator fortíssimo para infarto? Tem. E é relativo esse sintoma. Não é um sintoma totalmente... Não existe uma receita de bolo para o infarto. Ele pode ser leve, ele pode ser grave. Né? Tem pessoas que infartam na cama, levantando, e não dá tempo de socorrer. Rompeu o músculo cardíaco, a artéria estourou, né? Vamos dizer assim, rompeu. E aí não tem mais o que fazer, já morre ali mesmo, morte súbita cardíaca. Por infarto. O doutor falando mal, calma, né? E aí o músculo rompe, não tem mais o que fazer, morreu. Não tem. Exatamente. Já é óbito, né? Infelizmente. Eu vou fazer uma pergunta relacionada com você, Gorin. Não. Vou falar... Não, espera aí. Às vezes tem muito... Às vezes, não assim, pode esquecer do tabagismo, hein? Também. Vixe, fator de risco para infarto e trombose altíssimo, fortíssimo. Eu acho interessante falar, tipo assim, não, o cara é ciclista atleta, mas é estressado no trabalho. Então... às vezes ele fuma. Estressado, fuma. É uma combinação poderosa para o infarto. E outro tema que tocou muito também é sobre o AVC.
tem a predisposição? Como é que é isso? AVC, ele tem 2 tipos. Nós temos até um canal no YouTube da Lavita, que um dos temas do primeiro divulgado lá é sobre o AVC foi o Dr. Guilherme, o nosso neuro, que fez a divulgação sobre esse tema lá. Que bacana. Vai estar passando aqui o link embaixo. Pra você Ele assistir o vídeo. explica bastante como é, de uma maneira bem fácil de compreensão. E dividido em isquêmico e hemorrágico. O isquêmico é o nosso carro-chefe, é o mais comum. Graças a Deus, o hemorrágico é mais grave, que leva o paciente a coma, intubação, UTI, intubação, ele é mais relacionado a fatores assim, formações de aneurisma, mas bem ligado, todos os dois muito ligados à hipertensão arterial sistêmica, que é uma doença devastadora e que mata ou impossibilita, né, de muitas coisas, milhões de pessoas no mundo hoje, né? Então, as doenças cardiovasculares que a gente fala, né? Infarto e AVC, por exemplo. E a questão do AVC, a abordagem médica, existe um tema em inglês que é time is Brian, né? Tempo é cérebro. Então, o que julga muito essa questão do atendimento do AVC com a questão da parte tanto hemorrágica quanto isquêmico? É um atendimento rápido e um diagnóstico rápido. Então, o emergencista, que é o médico de pronto-socorro, ele está ali capacitado para fazer esse tipo de atendimento. Não precisa ser diretamente o neurologista, por exemplo. O médico de qualquer emergência, ele tem que estar ali capacitado para receber, porque é um dos casos que mais ocorre na emergência, são esses. E independente da idade. Lógico, a pessoa mais idosa, como eu disse, também é mais obesa, com mais síndrome metabólica, também, como o infarto, também tem mais predisposição ao AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico. O hemorrágico, geralmente, quando a pressão está muito alta, muito descontrolada, ou a pessoa tinha um aneurisma, não sabia, rompeu, o derrame, a palavra já fala. Para o isquêmico, a palavra derrame, se for ao pé da letra, para os médicos, né, a gente leva ao pé da letra, a gente acha essa palavra um pouco... não condiz, né? Porque, na verdade, é a falta do sangue numa área, é um infarto cerebral. Agora, o hemorrágico não, um derrame de sangue, né? Quando faz a ressonância, tá lá aquela mancha na determinada área lá. Derrame, velho. Qual parte da artéria cerebral que rompeu ali? Nunca tinha assimilado isso, não. Eu também não, mas fez todo sentido. Porque essa questão do AVC, cara, eu fico assim... A questão do cérebro, eu acho que é algo muito complexo, velho. É muito complicado, as sequelas que ficam, às vezes. Irreversíveis, né? Cara, também tenho medo. você tá doido. É. E uma pergunta aqui minha. A primeira. O senhor é cristão? Sim. Assíduo. Não sou frequentador, mas... Mas dentro da medicina, eu vejo muitas pessoas que entram na medicina... e deixam de ser cristãos por não sei qual motivo. Mas pelo pouco que eu sei e que eu vejo ali do corpo humano, eu falo, gente, não tem lógica isso aqui. Tem que ter algum criador disso aqui. Algo maior. Tem que ter algo maior. Dentro da medicina, obviamente, com toda a experiência de um médico, essa máquina aqui... Tem que ter um criador, doutor? Não consigo entender isso, não. Não tem que ter, não tem, né? Não tem lógica tudo isso funcionar. Um ser humano com a complexidade só do sistema nervoso central, a complexidade que é o sistema nervoso central, e ser gerado em 9 meses, um elefante é 2 anos, né? Tá certo que ele tem um sistema nervoso central, mas não é racional. Sim. Um ser humano, 9 meses para ser gerado, eu sempre fiquei me questionando sobre isso. É muito rápido. Irracional. Então tem a mão divina? Tem que ter. Não tem lógica, né? Você já chegou numa consulta e falou, por exemplo, a seguinte frase: foi um milagre? Diretamente para o paciente, até para evitar, às vezes, porque a gente não sabe com quem a gente está lidando nas questões culturais, emocionais, e pode causar uma piora, às vezes, da relação médico-paciente. Até uma situação muito importante de eu falar aqui. O relacionamento médico-paciente, e se ele não existir, não adianta embasamento científico nenhum. Você não consegue chegar a diagnóstico. Por isso que você vê médicos e médicos.
Então, assim, a questão do relacionamento médico-paciente bem feita, que é até outra coisa que a gente trabalha bastante na qualidade da clínica, da Lavita, é isso. É empatia com o paciente, porque às vezes no mínimo detalhe que eu consegui ter com ele, de uma conversa, de uma anamnese, relacionado ao fato dele ter criado uma confiança em mim, eu faço um diagnóstico. Então, assim, a gente evita. Mas quando você percebe que a pessoa é cristã, tem consentimentos, assim, definições, teorias definidas como as suas em relação ao cristianismo, por exemplo, lógico que a gente debate e chega ao ponto de falar para ela, eu acho que você voltou daquela parada cardíaca devido a isso. Bacana. Você se recuperou do Covid depois de 30 dias de UTI devido a um milagre. Teve trombose, teve isso, teve aquilo. A fé, né? Na fé, realmente, na medicina faz diferença. Faz. Só não vê o médico que não quer. Tem médico que não gosta muito desses assuntos e tal, mas a gente vê a diferença, assim, da fé mudar a vida de muita gente. E quem tem fé, geralmente é uma pessoa mais humilde com relação a aceitar explicações. Então, por exemplo, se eu falo, o senhor é hipertenso, se o senhor não mudar isso, a parte que Deus está fazendo às vezes, me dá a oportunidade de te falar isso. Se você não entender que é Deus agindo já, você provavelmente você não vai mudar as suas condutas de vida, de hábitos sociais, e não vai melhorar. Aí, quando a pessoa tem fé, ela aceita isso numa boa. Quando não tem, geralmente, algum problema, a gente não muda o tratamento com as pessoas. A gente tenta fazer sempre o mesmo. Lógico que ninguém vai aceitar ser agredido, nem nada. Existe isso muito na medicina hoje, agressão porque falou a verdade, ou agressão. Tem o mal médico também, que faz mau atendimento, ele vai ser agredido. Então, a relação médico-paciente, tudo que eu falei durante essa entrevista, ela é a base fundamental para a gente chegar a um diagnóstico, um tratamento bem feito e a cura, né? Ou, às vezes, o alívio, ou ter evitado uma morte e tudo mais, né? Eu nunca vi um médico falando sobre isso, velho. Eu também não. E mais uma pergunta aqui, que eu tenho a curiosidade, não estando na área, mas eu acho que algo que é o que o senhor falou, do dom. É um chamado mesmo que vem, e aí a gente falando sobre isso, que Deus chama para dar forças. Como é que é para um médico lidar com a morte? Na formação, a gente é preparado para isso. Principalmente, por incrível que pareça, por mais cômico que pareça, no estágio de UTI. Que lá a gente estuda bioética na prática. Porque a bioética geralmente, na minha formação, ela foi apresentada para mim, inclusive por um dos professores que eu nunca esqueci dele, que é um urologista. Depois ele deu aula para a gente de urologia, na formação básica, a gente passa por todas as cadeiras, né? E aí, a bioética. Então, um embasamento de aceitação da morte, né? A distanásia, que é prolongar um paciente que já não vai voltar mais clinicamente, medicamente falando. Para Deus é diferente, né? Tem que deixar isso claro, porque as pessoas às vezes confundem os conceitos. Quando eu falo em distanásia, prolongar a vida, não é que o médico tem esse poder espiritual, né? Aí já é questão de Deus. Deus é que sabe a hora mesmo. O médico aceita isso, a medicina aceita isso. Mas a distanásia é quando aquele paciente fez uma parada cardíaca, ele é um câncer terminal, você reanima ele para ele viver mais algumas horas. Inconsciente. É controverso, dentro da medicina é controverso. Lógico que tem médico que não concorda com isso. Principalmente se for puxar para o lado religioso, né? Então a gente sempre respeita, né? Existem as questões culturais que são muito fortes dentro da medicina, né? A questão de religiões. Eu respeito todas as religiões e admiro todas as religiões cristãs, né? E eu sou adepto ao cristianismo. Acredito em Jesus Cristo. E aí, existem religiões que não, né? Mas a gente respeita. E nosso país, como é uma miscigenação muito grande, choque de raças cultural, o médico tem esse desafio. Muito esse desafio, né? E a gente sempre pisa em ovos, porque senão a gente perde aquele paciente, né?
Sim. Se eu aprofundar em algum conceito, às vezes eu tenho que saber a hora de parar. Não, esse assunto eu não posso abordar mais. Se for um assunto que vai determinar um prognóstico, prognóstico é aquele resultado daquele tratamento que você fez, que você espera que seja sempre o melhor, né? A cura, por exemplo, é um prognóstico excelente. Então, se vai afetar o meu prognóstico, a crença daquele paciente, eu tenho que saber trabalhar ela e às vezes eu vou precisar ser franco e pode ser que esse paciente vai se desligar de mim. Por mais que eu goste dele, por mais que ele precise muito do meu trabalho, ele vai se desligar porque os princípios religiosos dele às vezes não condizem com a medicina, com o que está sendo afirmado. Tem toda essa situação. Certo. Tivemos também outras questões que a galera nos mandou na caixinha, que foi uma que acho que vai ser bem simples de ser falada. Inclusive que tem a ver com o nosso último especialista de exercício físico. Treinar grávida. Tá tudo bem? Treinamento de gestante seria a prática de atividade física em gestante, né? Todo livro de obstetrícia, de pré-natal, ele toca, pincela, passa por esse assunto, passa por esse tópico. O que eu costumo falar, que eu faço alguns pré-natais no posto de saúde, eu costumo dizer o seguinte: a questão do pré-natal, a questão da atividade física, ela é bom senso. Né? Quanto mais próximo do parto, segundo, terceiro trimestre principalmente, a gestante tem limitações fisiológicas e físicas, assim, de um modo geral, edema, que é o inchaço do pé, do rosto, das mãos, dores mais concentradas na região lombar, em baixo ventre, por exemplo, que são dores relacionadas ao peso, da sustentação. Toda a musculatura da região lombar, daquela gestante, mais a musculatura acessória ali do útero, do abdômen, tá tudo muito exigido, muito trabalhando demais para sustentar o peso daquela gestação, que ali dentro tem o útero que dobrou de tamanho, triplicou. Ali dentro tem excesso de líquido, ali dentro tem o intestino que não deixou de existir. Ali dentro tem o aumento do peso da gestante, então aumentou o tecido adiposo, em volta abaixo daquela pele ali, você tem também aumento de peso por aumento de tecido adiposo. Né? O correto é uma gestante ganhar 8 quilos por gestação, mas a maioria não consegue segurar só isso, principalmente no terceiro trimestre. E aí acaba que incha mais, retenção de mais líquido, mais peso, né? Aí o que a gente recomenda? Nas fases do primeiro trimestre, atividades físicas, após o diagnóstico de gravidez, já começa a ser leve, né? Não vai fazer crossfit, não condiz, porque ela pode fazer um descolamento prematuro ali da bolsa, né? Trofoblástico, do saco gestacional, e após esse descolamento pode ser um princípio, uma causa de aborto? Pode. Então a gente dá essa orientação para a pessoa associar com a vida dela. E ela vê, não, isso aqui eu já sei que isso aqui eu não posso mais. E aí vamos dizer assim, a própria pessoa vai escolhendo o que ela não pode fazer. Lógico que a gente tem pessoas que tem que trabalhar e tem que ir de bicicleta, não tem outro meio de condução. A bicicleta é perigoso? Sim, para qualquer um, não para grávida. A gente pode passar num quebra-mola e descontrolar e cair. Então isso é o bom senso. Atividades mais indicadas são atividades assim meio que tendendo a uma fisioterapia. Eu acredito que se a pessoa tiver acesso a um fisioterapeuta, um período gestacional, tanto no SUS quanto no particular, eu acredito que seja bom que seja orientado por um profissional assim. Aprender mais a alongar, principalmente alongar a coluna lombar, a coluna torácica, cervical, que é onde a gestante tem mais dor, até na posição de dormir, né? A gestante tem que aderir, desde o começo a gente orienta, que ela durma do lado esquerdo. Já desde o princípio, quando ele não tem barriga nenhuma, para adaptar. Porque melhora o retorno de sangue das pernas através das artérias, das veias ilíacas, o retorno para o coração, para o pulmão, para a reoxigenação, é mais fácil ele ocorrer do lado direito do que do lado esquerdo. Não sabia. Então, eu já falo no começo, olha, vai aprendendo a dormir de lado aí esquerdo, porque lá na frente você vai me entender. E aí, na prática, elas entendem e vai embora. Muito bem. Nossa. Outra questão também que colocou é um assunto muito falado, mas que às vezes não dão a importância devida, que é sobre os primeiros socorros. Sim.
A gente vê muito falar isso em escola, em Sim. vários meios, mas na realidade às vezes falta essa noção de primeiro socorro, sabe? Sim. Primeiros socorros, sempre quem vai educar um pessoal, uma turma disso, tem que ter um bom embasamento. Pode ser um médico, pode ser um enfermeiro, um técnico de enfermagem, socorrista, né? No caso da nossa realidade aqui, tem o SAMU, que tem excelentes técnicos que conseguem ser ótimos educadores em escolas, por exemplo, e tudo mais, né? É importante que exista mais isso. Até vi algumas pessoas agora recentemente falando sobre a questão do Enem, de colocar mais na grade curricular ali de aprendizado do ensino médio e tudo mais, uma matéria de primeiro socorro, né? O primeiro socorro, ele tem que tomar um cuidado muito grande, que ele não pode atrapalhar o serviço do médico lá na frente. Então, assim, ninguém pode fazer um curso de primeiro socorro, mais bem feito que seja, e querer tomar decisões médicas, de enfermagem e tudo mais, porque atrapalha. Virou o último socorro, né? E tem muita gente que age por intuição ou culturalmente. Eu vi minha avó fazendo isso, eu vou fazer. Eu associar no meu curso, que não falaram isso no curso não, mas minha avó fazia, eu vou associar. Minha avó fazia um chá lá que curava até. Exatamente, tira pedra. Gente, já tomei Cura muito chá, sangramento. até hoje tomo chá. Olha. Lá no Jandira Bressa, chá de boldo, sai a rodo lá. E assim, os primeiros socorros, eu acho que todo cuidado é pouco. Tem que ser assim, o básico do básico mesmo. Ninguém querer incorporar um enfermeiro, um médico ou um fisioterapeuta, qualquer profissional da saúde ali no momento de um atendimento desse, porque pode piorar a situação. Vamos dar exemplo, por exemplo, assim, da questão de acidente de motocicleta, que é muito comum em todas as regiões do nosso país. Encontrou um motociclista, você até está envolvido no acidente. Você vai lá e vai pegar ele no braço e colocar ele no carro e levar para o hospital? Não. Se for um momento que essa pessoa caiu em um lugar ali que vai explodir o carro, eu até concordo de você causar uma lesão na cervical dele, ele ficar na cadeira de roda, porque ele ia morrer queimado. Melhor ficar na cadeira, né? Exatamente. Agora, se for uma situação, caiu aqui na rua, juntou aquele tanto de pessoal ali, deixa para quem sabe fazer o socorro para não prejudicar a vida daquela pessoa. Por mais que você queira, às vezes, ter um ímpeto de heroísmo, de vontade de ajudar, que isso é muito comum, principalmente no brasileiro. Eu assisti Grey's Anatomy, peraí. Você pode fazer. Ele tá finalizando a série, eu tô começando a ficar preocupado. Acabar, né? Exatamente. Então, eu sempre falo com relação a isso, né? A questão... Tem vários tópicos que podem ser discutidos com a questão de primeiros socorros, assim, e que a gente consegue ver muito, assim, na prática médica diária e que era importante as pessoas terem cuidado, assim, e saber mais sobre isso, até para não pôr a mão. Esse tema, dava para nós ficar aqui... São quantas décadas de estudo? E não acaba, né? Não acaba, é infinito. Infinito. Mas não vai acabar só nesse vídeo. A gente vai trazer um bando de especialistas. Meu amigo! Ó. Não pode falar isso, né? Que nós vamos sair daqui quase uns médicos, que nós vamos ter aula de todas... Ah, menino. A minha agenda tá aberta em 2022. Quem tivesse esse poder de passar isso. Não, mas com certeza, muita gente aprendeu assim como a gente com esse vídeo, cara. Muito bom, doutor. A gente ter essa liberdade, esse espaço de ter essa conversa aqui. Sim. Sobre um assunto que é tão importante. Né? Não, eu quero, antes da gente finalizar, eu quero te fazer uma perguntinha que a gente tem o hábito de, no nosso Pode Crer tradicional, dar pro convidado fazer uma pergunta pra gente, só que aqui a dinâmica é um pouco diferente, eu faço uma pergunta para o especialista. Saúde tem tudo a ver com vida. Em manter a nossa vida, em manter a nossa existência. Doutor, na sua concepção, o que é viver? Viver é ter qualidade de vida. É proporcionar para a sua própria vida a oportunidade de ser feliz. É criar essas oportunidades de ser feliz. De acordo com seus conceitos, com tudo que a gente pode ter 120 anos de idade que a gente ainda vai aprender. Sim. E ainda vai estar ali, enquanto o cérebro funcionar lucidamente, a gente vai ter a oportunidade de formar conceitos. E, querendo ou não, a gente sempre esbarra
nessa questão de ser feliz, né? Eu acho que a maior dificuldade para nós todos hoje, até volto mais uma vez à medicina, que é a questão da saúde mental. As pessoas hoje, a gente vê tanta gente sem saúde mental, a gente às vezes também é pego de surpresa, pelo menos seja um pequeno pedaço da nossa existência, sem saúde, por exemplo, na área mental, por uma coisa que não deu certo, uma tristeza, um ente querido que a gente perdeu. Então, viver para mim é procurar sempre estar bem com quem a gente ama, fazer o bem, né, ao próximo. Se não fosse assim, eu não podia exercer a profissão que eu escolhi. Se eu não gostasse de gente, eu não podia mexer com gente. Sim. E seria isso. Viver é respirar o bem, é fazer o bem, é transmitir o bem e, consequentemente, colher felicidade. É isso, né, meu amigo? É isso tudo. Quer engolir? Browns da Mandioca é muito bom, velho. Doutor, foi um prazer Prazer e é uma meu. honra ter o senhor aqui como convidado e como parceiro do Pode Crer Especial. Comer 5 brownies da... Você, né? Senão... Você, né? Comer 5 brownies da Mandioca por dia dá problema? Quantos? 5. Não. Não dá, não. Vamos dividir aí, né? Cada 2 horas, pelo menos. Pra dar beleza. pro Pancas uma folguinha. Não, tranquilo. Mas voltando ao que o Pedro estava falando, a gente fica muito feliz de ter o senhor aqui. Eu que agradeço. De ter esse espaço, essa afinidade de ter essa conversa sobre saúde. Sim. E eu acredito que para as pessoas que estão nos assistindo também, foi algo muito importante. Porque você não tem tanto contato assim com o médico. Não, Pra ter não. uma conversa assim. É, mais aberta. Mais aberta. É, eu tenho até Falta medo de tempo. médico. Falta tempo. Às vezes a gente, né, acelera para dar conta de tudo. Mas essa parceria com a Lavita vai ser top demais. Porque a gente vai trazer mais especialistas aqui pra gente aprender. E pode sugar. Ele não quis falar, mas é usar mesmo. É tirar tudo que eles têm. Aproveita que é amplo, né? É um assunto isso. grande, né? Porque são 22 especialistas. 22. Sim. É muito vídeo. É um ano em 2022 inteiro. No caso, a gente já garantiu o Pode Crer Especialista. Faltar conteúdo não vai. Vai. Mas, doutor, muito obrigado. Obrigado a toda a equipe lá da Lavita, sua esposa, Camila. Então, é uma equipe maravilhosa e que Vianópolis só tem a ganhar com pessoas como vocês, querendo investir aqui na cidade, querendo trazer pra gente essa facilidade de ter a medicina aqui perto. Sim. Porque foi essa cultura de Goiânia, acabou. A gente ter isso aqui. E eu que agradeço a oportunidade. Eu queria finalizar agradecendo o pessoal que trabalha comigo lá, que acredita no meu objetivo e da Camila de trazer uma medicina justa, humana e um pouco, vamos dizer assim, fora do normal do mercado, para poder convencer o paciente daqui que ele pode nos procurar, que a gente, na maioria das vezes, quando possível, a gente vai ter a solução do caso dele. E sem esses colaboradores, que eles são importantíssimos, esses realmente eles passam por processo seletivo 24 horas, né? Tanto que os próprios pacientes, clientes, eles trazem para eles, quanto nós mesmos ali, médicos e todo mundo, que acaba que, devido à complexidade das especialidades e da medicina muito séria, né? Acaba que é uma sabatina diária que eles passam ali. Eu tenho que agradecer a todos. Em nome da Camila, eu agradeço a todos mesmo, assim, que ela que cuida desse pessoal, ela que lida diretamente com eles, assim. Em nome de todos os médicos lá, eu agradeço a oportunidade. Espero que o que eu tenha falado aqui venha a ajudar alguém Com certeza, em alguma coisa, sem dúvida. Peço desculpa onde eu tenha falhado, né? Porque a gente não é detentor de 100% de nenhum conhecimento, né? A gente está sempre aprendendo. E se não for assim, não tem qualidade. Exatamente. Cara, a saúde é um dom, não adianta. É uma área que tem que ter o chamado. Sim. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Foi mais uma aula importantíssima.
apreciem esse conteúdo, compartilhem, mandem no grupo da família, porque eu mesmo que assisto vários podcasts, nunca vi uma conversa tão boa assim com o médico. A gente é muito bom. Exatamente. E junto com pessoas boas, ficamos melhores ainda. Exatamente. Pessoal, episódio do Pode Crer especialista com o tema saúde com o Dr. João Pedro, lá do Centro Clínico La Vita. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Valeu! Valeu!